Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo na carta de 1 João. E nós iremos fazer a leitura do versículo 19 até o final do capítulo 3, que é o versículo 24. Se você achou 1 João capítulo 3, diga amém. Então vamos ler 1 João capítulo 3, a partir do versículo 19, e diz assim: Nisto conheceremos que somos da verdade, e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Vamos orar e pedir a ele que nos abençoe e prepare o nosso coração para receber a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez queremos te dar graça, queremos te dar honra, glórias, louvores. Queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pela tua palavra que foi lida e será explicada. E queremos rogar ao Senhor que prepare o nosso coração para recebê-la. Que o teu Espírito Santo nos haja em nós, nos fazendo estar com o coração aberto para receber a tua palavra. Trabalhe em nosso coração de maneira que estejamos receptivos para a tua palavra. E que a tua palavra nos sonde de tal maneira que seja exposta não para os irmãos, mas que seja exposta ao Senhor as intenções do nosso coração. E ao vê-las, que nós possamos, Senhor, entender que nós precisamos nos submeter mais e mais ao Senhor. Que o nosso coração, ao contrário do que muitas vezes pensamos, ele não é bom. E precisamos do Senhor para que ele possa ser transformado e tenhamos um coração conforme a tua vontade. Então, prepara o solo do nosso coração para receber a semente da tua palavra. E que verdadeiramente, em nome de Jesus, ela penetre nesse solo e germine conforme a vontade do Senhor. Fica conosco, nos abençoa, e é o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meus amados, nós estamos tratando da primeira carta de João e nós estamos falando desde o início a respeito de uma heresia que estava sendo pregada naquela comunidade cristã. E essa heresia, uma das coisas que ela ensinava era que Jesus não veio em carne, que ele não havia encarnado. E ela ensinava isso pelo simples motivo de que eles acreditavam que o corpo era mau. Então eles faziam essa separação entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então tudo que era material era ruim, e tudo aquilo que era espiritual era bom. Então eles entendiam que quando o espiritual que é bom entra em contato com o material que é ruim, aquilo que é bom se contamina daquilo que é ruim. Logo, eles entendiam que Jesus não poderia ter encarnado. Caso contrário, ele, sendo bom, teria se contaminado daquilo que é ruim. Consequentemente,
partindo desse pressuposto, eles ensinavam que o espírito, o nosso espírito, ele estava aprisionado ao nosso corpo. De maneira que o que importava realmente, era aquilo que a gente fazia com o espírito e não aquilo que a gente fazia com a carne. E aí eles ensinavam que, contanto que eu mantivesse o meu espírito puro, eu poderia fazer o que eu quisesse com a minha carne. Então, em outras palavras, eu poderia mentir, eu poderia adulterar, eu poderia levar uma vida de lascívia, de imoralidade, porque tudo que eu fizesse iria apenas contaminar o meu corpo. E o que importa é o meu espírito. E aí João, desde o início, ele está aqui combatendo esse falso ensino. Ele está dizendo, olha, como é que nós podemos dizer que servimos a Cristo, se Deus é luz, e continuamos andando em trevas? Se nós dissermos que servimos a Deus, mas andamos nas trevas, nós somos mentirosos, e a verdade dele não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E ele vai combatendo isso desde o início da carta, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 3. E tudo que João vem tratando até aqui, ele vem tratando de um ensinamento que consequentemente nos leva ou levaria aqueles leitores a uma conduta. Porque imagine comigo, se era ensinado para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, que eles poderiam cometer qualquer tipo de pecado, porque o que vale é o espírito, como a gente acha que eles iriam se comportar? Como eles se comportariam? Se esse era o ensinamento, vocês acham que eles iriam se manter em santidade? Sim ou não? Não. Se o que estava sendo ensinado é que eles poderiam agir de qualquer maneira com relação ao corpo, então esse ensinamento errado iria levá-los a uma conduta errada. Então João está aqui tratando desde o início a respeito de corrigir esse ensinamento errado para que eles pudessem ser levados a uma conduta correta. E o que João está fazendo é levar os seus leitores a uma reflexão, a uma autoavaliação. Porque ele vem falando, olha, nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que preservar aquilo que nós aprendemos desde o início. Nós temos que pedir perdão, porque a nossa vida é uma vida que, por mais que a gente tenha sido liberto do pecado, nós ainda cometemos pecado. E se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Então, João está levando os seus leitores a fazer uma reflexão. Agora, olhe só como isso é interessante. Fazer uma reflexão de como anda a nossa vida como cristão é algo ruim? Sim ou não? Não. De vez em quando nós precisamos parar e nos avaliar como cristão. E é claro que quando a gente faz isso, o nosso modelo tem que ser quem? Cristo. Né? Mas quando a gente faz essa avaliação, a gente usa quem como modelo? Quem? Quem a gente usa como modelo? Estão com medo de dizer? Quem é que a gente usa como modelo quando a gente quer fazer uma autoavaliação? O irmão. E de preferência a gente usa não aquilo onde o irmão ele é mais forte, a gente usa a parte onde ele erra. Então, quando a gente quer fazer uma autoavaliação, geralmente a gente fala o seguinte, olha, Danilo, vou te usar como exemplo. Olho para o Danilo, não, mas eu ainda estou muito acima do Danilo. Não é assim que a gente faz a avaliação? Sim ou não? É. Salvo algumas exceções, sim. Então, não é raro, cada vez mais comum, você, por exemplo,
só fugindo um pouco aqui, mas, por exemplo, você vai tentar corrigir um irmão que está cometendo alguma coisa de errado. E aí você chega para ele e diz: irmão, você está fazendo isso. Aí o que é que ele diz? Mas e fulano? Não é não? E quando ele faz isso, ele está fazendo uma avaliação, tendo o outro, ou melhor, a parte negativa do outro como exemplo. Quando na verdade o nosso modelo é Jesus. E quando nós fazemos essa autoavaliação, nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. Amém? Só que preste atenção aqui o que é que ele está dizendo. Olha o que é que ele diz no versículo 19. Ele vem tratando a respeito do amor, desde lá do versículo 11, quando ele diz que a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E aí ele vai dar vários exemplos de como nós não devemos nos amar, né? Que ele diz, não como Caim. Então o Caim é o modelo negativo do amor. E ele vai dizer que nós devemos amar não só com palavras, mas com ações. E é justamente aí, justamente o versículo 18, quando ele encerra dizendo isso. Não amemos de palavra, mas nem de boca, mas de ações e de verdade, de fato e de verdade. Então ele vai dizer no versículo 19, nisso conheceremos que somos da verdade. Nisso o quê? Nisso tudo que ele falou para trás, a respeito do amor. Só que olhe só, o versículo 19, nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Note isso aqui. Por que o nosso coração precisaria estar tranquilo? Ou melhor, por que ele iria ter que se tranquilizar? Porque se ele precisa se tranquilizar, então o coração está como? Está angustiado. Ele está pensativo, ele está preocupado. Agora, por que esse coração ficou preocupado? Ele ficou preocupado por causa da chamada à reflexão. Então seria mais ou menos assim, preste atenção. João está chamando eles para que eles reflitam a respeito da vida deles. Se eles de fato estão amando, se eles de fato estão cumprindo a justiça de Deus. João está chamando eles a essa reflexão. E quando eles se deparam com essa situação da justiça de Deus, do amor ao próximo, e eles olham para si mesmo, tendo Cristo como modelo, qual é a conclusão óbvia que nós chegamos? Ele disse o seguinte no versículo 13, olha aí: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Eu disse aqui na semana passada que se nós formos cristãos verdadeiramente, o mundo vai nos odiar. A pergunta que eu fiz posteriormente foi: por que o mundo não está nos odiando? Vocês lembram que eu fiz essa pergunta? E quando a gente faz essa avaliação, porque é isso que João está nos chamando a fazer, uma autorreflexão, uma autoavaliação, você fica: meu Deus, eu preciso muito mudar. A minha vida cristã está longe daquilo que Cristo está esperando que eu seja. Então, se o mundo não está me odiando, e naturalmente é uma consequência natural da vida do cristão, o mundo odiar ele, e se o mundo não está odiando, provavelmente eu não estou sendo um cristão que Cristo espera que eu seja. Amém? E se essa é verdade, se isso é verdade, como ficaria o nosso coração? Se eu não estou sendo um cristão como Cristo espera que eu seja, como ficaria o nosso coração? Tranquilo?
E olhe como isso é maluco. Eu comecei perguntando se fazer uma autorreflexão era algo ruim. E de fato não é, como vocês bem responderam. Mas o nosso coração é tão mau, que até aquilo que é bom, o nosso coração mau consegue transformar em algo ruim. Aquilo que serviria para a gente avaliar o nosso cristianismo, a nossa fé, e fazer com que a partir dessa avaliação a gente tentasse buscar uma melhoria na nossa fé, isso vai nos desanimar. Como alguém que olha e diz: olha, eu estou longe e não consigo chegar ali. Eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo me libertar disso aqui, eu não consigo mudar o meu coração. E quando a gente pensa nessas coisas, tudo isso nos deixa para baixo. Quem gostaria de ser fiel a Deus em tudo? Levanta a mão. Continua com a mão levantada quem é fiel em tudo. Se eu perguntasse para você agora, se você espera um dia aqui nessa terra ser fiel a Deus em tudo, baseado na vida que nós levamos aqui, o que você me responderia? Olha, quando chegar hoje não, mas em 2030 eu vou ser fiel em tudo. Você tem essa expectativa? E é justamente isso que deixa o nosso coração sem paz, que não deixa o nosso coração tranquilo. Quando nós somos chamados a fazer uma reflexão daquilo que nós temos vivido, tendo Cristo como nosso modelo, nós vamos ver que nós estamos aquém e muito daquilo que Deus espera de nós. Ora, Jesus, falando em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E quando nós olhamos e contemplamos a realidade de que nós nunca nessa terra chegaremos a essa perfeição, nós ficamos: meu Deus, e agora? Não dá para ficar tranquilo com o coração desse jeito. Por isso que ele diz: nisso conhecemos que somos da verdade e tranquilizamos o nosso coração diante dele. Nisso como? Se você é alguém como eu, você já, durante a sua caminhada cristã, provavelmente já fez questionamentos da sua fé. Como, por exemplo: será que realmente eu sou cristão? Ou, será que eu estou sendo cristão? E esses questionamentos são bons, eles só não podem nos levar a uma falência da nossa fé. Então a pergunta é: como nós sabemos que ainda estamos na verdade? Como é que nós sabemos que a verdade ainda se encontra em nós, mesmo quando a gente percebe que a perfeição está muito longe? Mesmo quando nós sabemos que nunca nessa terra, nessa vida, alcançaremos essa perfeição. Como é que a gente sabe disso? Ele responde. Versículo 19. Nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Nisso o quê? Se nós nos amarmos. Que é o que ele vem falando desde do versículo 11.
com toda a nossa imperfeição, com toda aquele modelo que é Cristo, estando longe do ideal, mesmo assim nós sabemos que somos cristãos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, como ele falou aqui nos versículos anteriores, nós sabemos que isso aconteceu quando nós amamos uns aos outros. Se o amor de Jesus, ou o amor que Jesus nos amou, ele está em nós, se nós estamos amando os irmãos de verdade, não de boca, não de palavra, mas com ações, nisso conheceremos que estamos na verdade, e o nosso coração fica tranquilo, não porque somos perfeitos, mas porque o amor que nós sentimos uns pelos outros revela para nós mesmos que a verdade ainda permanece em nós, que nós passamos da morte para a vida. E se nós fazemos isso, significa dizer que a nossa conduta mudará. Olha só, se nós nos importamos com os outros, nós iremos agir de uma determinada maneira. Se nós não nos importamos com os irmãos, nós iremos agir de uma maneira totalmente diferente. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se tem alguém necessitado em nosso meio, e nós nos importamos, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar ajudar. Agora, se tem alguém necessitado do nosso meio e eu não me importo, como é que eu vou agir? Estou nem aí. Então o amor, ele vai necessariamente mudar a minha maneira de agir. Então eu não posso dizer que amo, amém, irmãos? Eu não posso dizer que amo e agir com indiferença, porque não existe isso, não dá, as duas coisas são opostas. E se eu amo de verdade e eu estou agindo, então significa que eu posso ficar tranquilo, porque a verdade de Deus ainda está em mim. E por que tudo isso que João está falando? Porque talvez na mente e no coração desses irmãos, eles pudessem pensar o seguinte: será que eu pendi para esses ensinamentos errados? Será que eu aceitei e recebi? Será que eu estou perdendo a fé? Aquela fé que foi passada para mim desde o início. E João está aqui tranquilizando o coração deles. Olha, se vocês permanecerem amando, significa dizer que a verdade ainda está em vocês. Porque isso é o mais importante. É isso que nós recebemos desde o início. E é engraçado porque João vem falando isso constantemente. Volte aí para o capítulo 1. Versículo 5. Ele vai repetir essa frasezinha aqui, ó. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Vá para o capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio
é essa. E ele vai repetindo justamente isso, vez após vez. Que a mensagem que nós repetimos desde o início é essa. Lá no capítulo 1 ele diz: Deus é luz. Aqui ele está dizendo: se amar uns aos outros. Mas o que João está querendo enfatizar é que eles continuem naquilo que eles receberam. A mensagem que eles ouviram desde o princípio. E a mensagem é os mandamentos de Jesus, principalmente com relação ao amor aos irmãos. E se um dia passar pela nossa mente: será que eu estou sendo cristão? Será que de fato eu não pendi para outros ensinos errados? A maneira de tranquilizar o nosso coração é como? Como é que eu sei que eu não me desviei da verdade? Como é que eu sei que eu estou dentro daquilo que eu recebi desde o princípio? Como é que eu sei que eu não pendi para ensinamentos errados? Qual é a medida? Como eu sei disso? Se eu ainda amo os meus irmãos. Mas você disse, você me pergunta, que o ensinamento daqueles irmãos, o ensinamento errado que aqueles irmãos estavam passando, era que eu podia fazer qualquer coisa com o meu corpo, e que isso não abalaria o meu espírito. Como é que isso não é? Como é que isso pode, de alguma maneira, ter alguma identificação com o fato de eu não amar o meu irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? Isso é muito óbvio. Se eu começo a viver a minha vida da maneira que eu quiser, é óbvio que eu não amo vocês. Imaginem só, um homem, ele dá em cima da mulher de um irmão, ele está querendo cometer adultério, ele está amando esse irmão? É óbvio que não. Então o ensinamento daqueles irmãos, daqueles falsos mestres, eles iriam culminar na falta do amor um pelo outro, num procedimento que levaria com que eles não se amassem. E o que João está dizendo para eles é isso: olha, se um dia passar pelo coração de vocês, que o coração de vocês está angustiado, temendo que talvez vocês tenham pendido para esses ensinamentos errados, lembrem-se, se vocês se amarem, vocês podem ficar tranquilos, porque no coração de vocês ainda há verdade. Esse é a maneira, é a medida para sabermos se ainda somos cristãos. Então, se um dia no seu coração passar essa ideia: será que eu sou cristão? Lembre-se, pense. Se você pensar: olha, será que eu sou cristão? A resposta vai estar se você ama ou não os seus irmãos. Se um dia você pensar: será que eu sou cristão? Você pensa também: eu amo os meus irmãos? Se a resposta for positiva, então você é cristão. Se a resposta for negativa, então você precisa se arrepender, para que você volte a ser cristão. Amém? Estão entendendo? E aí ele diz uma coisa interessante. Ele vai tratar aqui de duas situações. A primeira situação é quando o coração nos condena. Quando nós somos acusados pelo nosso próprio coração. E a segunda situação que ele vai tratar é quando o coração não nos acusa. E pense, quando a gente falar isso,
quando a gente fala o coração nos condena ou nos acusa, pense na questão da consciência. Se a nossa consciência nos acusa, ou quando a nossa consciência não nos acusa. Então vamos ver aí, versículo 20, ele diz o seguinte: pois se o coração nos condena, ou seja, a nossa consciência nos condena, Deus é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. O que João está querendo dizer? É que se nós fizermos essa reflexão e percebermos que em nós esse amor pelos irmãos passou, e isso nos acusar na consciência, o nosso coração nos condenar, mostrar que de fato esse amor pelos irmãos não existe mais, ou pelo menos diminuiu. Ele está dizendo: calma, Deus é maior. O teu coração pode estar te acusando, e talvez ele esteja te acusando até de maneira autêntica. Mas não esqueça que Deus é maior do que o nosso coração. E Ele pode nos perdoar de qualquer falha a qual o nosso coração ou a nossa consciência esteja nos acusando. É disso que João está tratando. Porque quando nós nos achamos numa situação pecaminosa, errada, contrária à vontade de Deus, a nossa consciência, o nosso coração, ele tem uma tendência a nos fazer achar que não há mais jeito, que não há perdão, que não há solução, que o pecado é grande demais. Mas João está dizendo: não, Deus é maior. Deus é muito maior do que qualquer pecado que eu possa ter me enveredado. Deus é maior do que qualquer ensinamento que tenha me levado a não amar os meus irmãos. Deus é maior que qualquer ato pecaminoso que eu ou você tenha feito. Ele pode nos perdoar. Afinal de contas, foi isso que ele disse lá no capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de nos purificar de toda injustiça. Então Deus é maior. Se o nosso coração nos acusar, se a nossa consciência nos acusar, lembrem-se, Deus é maior do que o nosso coração. E mais, Ele sabe tudo. O nosso coração não sabe nada. É Deus que sabe. Porque talvez o nosso coração diga: não, olha, não tem mais jeito para ti. E João está dizendo: é Deus que sabe tudo. Não é o coração. Aliás, a Escritura diz que enganoso é o coração. Então João não apenas está dizendo que nós temos o modelo para saber se somos cristãos ou não, que é o amor. Ele está dizendo também que se nós nos encontrarmos em falta e nessa hora o coração nos acusar, nós devemos lembrar que Deus é maior. E se Ele é maior, Ele pode nos perdoar de seja qual for o pecado, a situação que nós possamos nos encontrar. Mais uma vez, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e para nos purificar. Nunca esqueça disso. O diabo vai sempre querer nos acusar. E o nosso coração tem uma tendência a aceitar. E dizer para nós mesmos que não há mais jeito para nós. Como se o que nós fizemos de errado
fosse maior do que o Deus que nós servimos. E João está dizendo exatamente o contrário. Quando o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. E Ele nos perdoa. Ele não está aqui, só fazendo uma ressalva aqui, abrindo um parêntese. João não está dizendo aqui que eu posso pecar, que Deus vai me perdoar. Não é disso que João está tratando. Se você olhar um pouquinho mais para trás, você vai olhar, veja o versículo 8. João não está dizendo de pessoas que vivem no pecado. Olha o que ele diz no versículo 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Então João não está tratando aqui de pessoas que estão vivendo uma vida de pecado e está tudo bem, porque afinal de contas Deus é maior. Não. Ele está tratando aqui de pessoas que provavelmente por algum motivo se acharam em falta e o coração acusou eles. E ele está dizendo que quando isso acontecer, Deus é maior para perdoar. Invadir não. A não ser que seja, ele, como diz Efésios 6, ele lança dardos. Ele lança dardos, ele faz acusações. E a mente do ser humano, ela é fraca para aceitar isso. A não ser que seja uma possessão demoníaca, que às vezes a gente até, de maneira errônea, a gente acaba rejeitando qualquer tipo de possessão demoníaca, né? Às vezes a gente acha até que isso nem existe, que na verdade existe. A não ser que seja isso, ele não tem como invadir, ele lança dardos, né? A pergunta foi se ele invade a mente do ser humano, né? Isso não seria algo que ele faria deliberadamente por um motivo. O grande objetivo do inimigo é fazer com que nós sejamos achados em falta. E para nós sermos achados em falta diante de Deus, tem que ser algo que eu fiz. Então, se a minha mente está invadida pelo inimigo, eu não tenho controle do que eu faço. Logo, eu não tenho culpa. Então tem que ser algo que ele lança, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo. E aí eu faço. Certo? Você ter uma oportunidade, né, digamos assim, usar essa palavra, de pecar e não se esquivar. É isso? Também. É porque tal. É porque eu vou falar uma coisa que parece até que eu estou me contradizendo. Mas, porque a pergunta dela é: ele invade a mente, né? E o que eu vou dizer é que ele lança pensamentos. Então, parece até que eu estou me contradizendo. Mas o que eu estou querendo dizer são as possibilidades que nos fazem ter esses pensamentos. Então são essas possibilidades, esse leque de possibilidade que é colocado à nossa frente, que nos faz pensar aquilo que a gente vai fazer ou não. Não. Ah, sim. Sim. Até porque ele sabe, porque não é uma coisa que a gente esconde. Quando a gente sente medo, a gente expressa. Quer seja por
Eu esqueci agora o nome do hormônio que a gente libera quando tem medo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente sente medo, a gente libera um hormônio. Inclusive, os cachorros sentem. E é por isso que ele ataca. Porque ele sabe que a gente está com medo. Então, o nosso corpo, ele expressa o medo de várias maneiras, né? Libera o hormônio, os músculos se contraem. Tem gente que paralisa quando está com medo. Então, não tem como a gente esconder o medo. As nossas feições mudam, né? É muito comum quando a gente está com medo, os olhos. Então, não tem como esconder. Então, ele sabe os nossos medos e sabe as nossas fraquezas. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente tem alguma fraqueza, a gente sempre está caindo nela. Então, naturalmente, ele está vendo que é uma fraqueza. Tem gente que paralisa, né? Meu destino é correr, viu? Eu estava com minha ameaçando com a faca. Eu batendo na porta do olho para o motorista abrir e saiu na parada do ônibus. E quando ele abriu, eu chorando, eu entrei. Tipo, meio dele. Cada vez que você passa por situações, a gente reage de um jeito. Então você não pode nem criar um padrão. Não, eu sempre reajo assim. Por que não? Mas assim, você corre, a minha ação é bater. É assim, quando eu tomo um susto, por isso que eu sempre digo para os outros, olha, não me assustem. Porque a minha ação primeira é bater, né? Já por várias vezes eu quase dei um murro na Adriana. Eu dormindo, ela foi pegar em mim, porque é uma ação natural. Eu já quase dei um chute na cabeça do William, meu menino, né? Porque ele era novinho, ele tinha 1 ano, e ele ficou cutucando o meu pé. Aí o meu pé foi, ó. Fum! Aí ele cutucou de novo. Aí eu, de novo. Só que a cabeça dele aqui, o pé passou assim, as 2 vezes. Quando ele fez de novo, aí eu me lembrei. Vixe, o menino. Aí quando eu olhei, ele estava no pé da cama, mexendo no meu pé e rindo. Quase leva um chute na testa. Sim, Danilo. Sim. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Se a gente sabe que deve amar e não ama, é um pensamento consciente. E isso vai se refletir, porque não fica só no campo das ideias, e se reflete em ações, né? E é justamente o que João está trabalhando aqui. Porque as atitudes de falta de amor, elas vão ser refletidas nos irmãos, de várias maneiras, né? Quando eu peco contra alguém, isso é uma demonstração de falta de amor, porque se eu amo de verdade, eu vou fazer de tudo para não magoar a pessoa, né? Ferir aquela pessoa. Quando é o contrário, se eu não gosto, se eu não amo, eu não estou nem aí se a minha atitude vai ou não ferir. Amém? Amém. Voltando aqui para o texto. Então, tem essas 2 situações. Quando o coração condena e quando o coração não nos condena. Quando o coração condena, versículo 20, a gente tem que lembrar que Deus é maior do que o nosso coração. Amém? Está claro isso? Quando o coração não condena, versículo 21, vamos dar uma olhada aí. Alguém lê, por favor. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha só. Se o coração condena, eu tenho que lembrar que Deus é maior, Ele vai me perdoar. Agora, se o coração não condena,
nós temos confiança para com Deus. A ideia aqui não é só uma ideia de apenas confiar, mas é uma ideia de livre acesso a Deus. Se no meu coração eu não sinto aquela acusação de que eu estou fazendo algo errado, significa dizer que o acesso a Deus está livre. Eu tenho acesso a Ele. E tenho confiança nesse acesso. Tenho confiança de que Ele vai ouvir as minhas orações. Quer ver? Deixa eu ilustrar isso. Você já cometeu, e eu não quero que você se manifeste, tá certo? Só na sua mente, pense com você mesmo. Você já cometeu um pecado que você considerou que foi muito sério, muito grave? Quando isso aconteceu, isso te levou para perto ou para longe de Deus? Na mesma hora que você cometeu esse pecado, você correu, se ajoelhou e foi orar. Sim ou não? Se você é normal como eu, provavelmente não. Porque foi o que Adão não fez. Quando Adão pecou e ele sabia que ele tinha pecado, o que ele fez? Ele se escondeu. Quando nós cometemos um pecado que nós sabemos que na nossa mente é algo grave, a gente se esconde. Então, mas se nós sabemos que não cometemos pecado nenhum, se a nossa consciência está limpa, nós estamos assim, sabemos que estamos com livre acesso a Deus. Não iremos nos esconder. Nós iremos para a presença dEle, confiantes. Não é verdade? É isso que João está dizendo. Olha, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. Nós temos acesso livres. Nós sabemos que Ele nos escuta. Não sei se vocês já viveram momentos assim na vida cristã de vocês. Quando vocês estavam vivendo uma vida meio lá, meio cá, e que talvez vocês oravam e não tinham nem certeza se Deus estava te ouvindo. Se você é um cristão normal, você já passou por isso. Então o que João está dizendo é justamente isso. Olha, quando o nosso coração não nos condena, nós confiamos que Deus nos escuta. Nós temos certeza que Ele está lá, no nosso quarto, quando a gente está de joelho, que Ele está lá, naquele momento que só você, deitado lá na sua cama, com a sua cabeça no travesseiro e as lágrimas escorrem, você sabe que Deus está lá. É essa confiança aqui, de alguém que a consciência cristã não acusou, porque você continua fiel, você continua amando os irmãos. O amor, a verdade ainda está no nosso coração. E nós sabemos e temos confiança de que Deus escuta as nossas orações. Olha o que ele diz no versículo 22. E qualquer coisa... O quê? E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha, por mais que o texto esteja parecendo que João está falando de coisas meritórias, tipo assim, se eu estou sendo obediente, logo Deus vai me ouvir. Mas ele não está falando de mérito, ele está falando de condição, ele está falando de condição espiritual. O que Isaías diz no capítulo 59?
Os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Então o que João está dizendo aqui é que aquele que está dentro da vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, ele está na condição onde o pecado não separa ele de Deus. Logo, Deus o ouve. E ele também, apesar do texto parecer isso, porque se o texto fosse isso, lá no capítulo 5 ele iria se contradizer, ele não está dizendo que Deus vai fazer tudo que a gente quer. Vamos ler de novo o versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Só que vamos prestar atenção aqui, irmãos. Qual é o contexto? Do que Deus é maior aqui no contexto? Do que o coração. Que faz o que conosco? Nos acusa. Nos acusa de quê? Do pecado. Então qual é o contexto aqui que João está se referindo? Pecado, Deus maior. E esse Deus é maior, ele vai fazer o que com a gente? Nos perdoar. Então, o que é se tudo que pedimos, ele vai nos dar se a gente guarda os mandamentos dele? O que é? Perdão. Se você for para o capítulo 5, versículo 14, olha só, capítulo 5, a partir do versículo 14. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. 16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, e fizer o quê? Pedir a Deus, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Então ele está falando em pedir o que a Deus? Perdão, segundo a vontade de Deus. Não é que qualquer coisa que a gente pedir, Deus vai dar. É claro que se você tem uma doença, um parente doente, você pedir, se a vontade de Deus for essa, ele vai curar. Você crê assim? Mas segundo a vontade dele. Mas a questão aqui, o texto não está falando de qualquer coisa, ele está falando de algo específico do contexto aqui, que é o perdão. Então ele diz que o que pedirmos, dele receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E aí vem o desfecho final. Que mandamento? Que mandamento é esse que nós devemos guardar? E ele vai responder no versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Esse é o mandamento. E por que é importante crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo? O que é que os falsos mestres estavam ensinando? Que Jesus não veio em carne. Então, se Jesus não veio em carne, logo Jesus não pode ser o Filho de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é: creia. Que mandamento? O mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Que ele, Jesus, era o Messias que havia sido prometido. E que, consequentemente, amemos uns aos outros
assim como Ele nos amou. Esse é o mandamento que nós temos que guardar. Esse é o mandamento que vai nos mostrar que nós ainda permanecemos naquilo que recebemos desde o princípio. Esse é o mandamento que vai nos dizer que nós ainda somos cristãos. E ele conclui o versículo 24. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É engraçado que, não sei se você percebeu, mas ele começa esse conjunto de versículos que nós lemos, do 19 ao 24, ele começa com uma frase e termina com essa frase. Olha o que diz o versículo 19. Nisso conheceremos, não é isso? Olha o final do versículo 24. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Ele está falando de continuidade. Nisso conhecemos, continuamos conhecendo algo que é contínuo. Amém? Fechando aqui o capítulo 3, João ele está fechando um ciclo de tudo aquilo que ele vem tratando desde o capítulo 1. E, consequentemente, rebatendo todo o ensino errado daqueles falsos mestres. Então aqui ele conclui dizendo o seguinte, que ninguém pode se atrever a alegar que permanece em Cristo e não crê em Jesus. Ninguém pode alegar que permanece em Cristo e não ama os irmãos. E ninguém pode alegar que permanece em Cristo e vive uma vida imoral. E era exatamente as três coisas que aqueles falsos mestres faziam. Eles viviam uma vida imoral, eles negavam a Cristo e eles, pelas suas atitudes, não amavam os irmãos. Então João, ele fecha esse ciclo aqui, porque daqui para frente ele vai encerrar ainda com algumas advertências aos falsos mestres, mas principalmente falando da questão do amor, que Deus é o próprio amor. Então aqui ele fecha esse ciclo. Se nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. Amém? Se nós somos cristãos, nós não vivemos uma vida de pecado. E se nós somos cristãos, nós amamos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar. Oremos. Amado Deus, nós... 19. Nisso conheceremos, não é isso? Olha o final do versículo 24. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Ele está falando de continuidade. Nisso conhecemos. Continuamos conhecendo algo que é contínuo. Amém? Fechando aqui o capítulo 3, João ele está fechando um ciclo de tudo aquilo que ele vem tratando desde o capítulo 1. E, consequentemente, rebatendo todo o ensino errado daqueles falsos mestres. Então aqui ele conclui dizendo o seguinte, que ninguém pode se atrever a alegar que permanece em Cristo e não crê em Jesus. Ninguém pode alegar que permanece em Cristo
e não ama os irmãos. E ninguém pode alegar que permanece em Cristo e vive uma vida imoral. E era exatamente as três coisas que aqueles falsos mestres faziam. Eles viviam uma vida imoral, eles negavam a Cristo e eles, pelas suas atitudes, não amavam os irmãos. Então João, ele fecha esse ciclo aqui, porque daqui para frente ele vai encerrar ainda com algumas advertências aos falsos mestres, mas principalmente falando da questão do amor, que Deus é o próprio amor. Então aqui ele fecha esse ciclo. Se nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. Amém? Se nós somos cristãos, nós não vivemos uma vida de pecado. E se nós somos cristãos, nós amamos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar.